Sim. A Organização Mundial da Saúde pede cautela após registros de novos casos de Covid-19 em países que deixaram a quarentena, como a China, Alemanha e Coreia do Sul. Estudo da Fundação Oswaldo Cruz afirma que o novo coronavírus chegou ao Brasil em janeiro e não em fevereiro. Novo rodízio em São Paulo tira 4 milhões de carros das ruas e coloca mais gente no transporte público. O governo voltou a cogitar a possibilidade de endurecer as regras da quarentena. O Ministério da Defesa apura o recebimento indevido de auxílio emergencial por funcionários da pasta. O Rio Grande do Sul começa distanciamento social controlado por bandeiras. As cores mudam conforme o risco de contágio em cada região. O Ministério Público denuncia 2 manifestantes que participaram de atos contra o Supremo por ameaça, difamação e injúria. E uma imagem inédita de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Mais de 11.500 pessoas já morreram de Covid-19 no Brasil. 396 só nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados ultrapassou 168 mil. Quase 70 mil pessoas estão recuperadas da doença. E começou a vigorar hoje em São Paulo o rodízio ampliado para aumentar a taxa de isolamento social em meio a essa pandemia do novo coronavírus. A prefeitura calcula que a medida reduziu a circulação de pelo menos 4 milhões de veículos. E começou a valer hoje o distanciamento social controlado no Rio Grande do Sul. O modelo é pioneiro no país. Agora, as máscaras também são obrigatórias em território gaúcho. Um acessório essencial com alguns critérios, mas que precisa da participação e do comprometimento da população. A Defensoria Pública da União pediu explicações aos Ministérios da Saúde e da Educação sobre o atraso no pagamento de bolsas a mais de 4 mil residentes. Hoje, um grupo protestou em Brasília. Trabalho, de pagar aluguel, de comprar alimentação. Os pedidos de seguro-desemprego subiram 22% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram 748 mil. Em comparação com março, os requerimentos cresceram quase 40%. Como o prazo para requerer o pagamento é de 120 dias, o Ministério do Trabalho estima que até 250 mil pedidos referentes a março e abril ainda possam ser feitos. E veja daqui a pouco, pesquisa aponta que mais da metade dos adultos brasileiros pertencem ao grupo de risco da Covid-19. Fronteira entre Brasil e Argentina é aberta para a passagem de uma elefanta que vai para um santuário. O SBT Brasil volta já já. Home office na quarentena. Tem uma lista de tarefas. Mantenha seu local de trabalho organizado. Priorize as videoconferências na troca de informações para manter contato com os colegas. SBT Brasil. As aventuras de Poliana. Principal grupo de risco da Covid-19, muitos idosos podem estar infectados sem apresentar sintomas, o que se torna um problema ainda maior dentro das casas de repouso. Algumas dessas casas, em parceria com a iniciativa privada, conseguiram realizar os testes e tomar medidas para isolar os casos positivos. Uma amostra do nariz, outra da garganta e pronto. Morram. No Conexão Repórter de hoje, Roberto Cabrini mostra como o novo coronavírus contamina os moradores da maior favela do Brasil, a Rocinha, no Rio de Janeiro. O Conexão Repórter vai ao ar às 11h45 da noite, depois do programa do Ratinho. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, disse que vai instalar 13 barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade. A partir da próxima semana, carros e ônibus serão parados para que seja verificada a temperatura de quem quiser entrar na capital mineira. Veja agora outras notícias. Funcionários, comissão está sendo transportada do Zoológico de Buenos Aires, na Argentina, para o Santuário dos Elefantes, em Mato Grosso.
O grupo JBS anunciou hoje um dos maiores investimentos já feitos pela iniciativa privada no enfrentamento ao novo coronavírus. Essa é a segunda maior doação particular feita no Brasil até aqui e a maior em recursos de uma empresa fora do sistema financeiro. O pacote anunciado pelo presidente de um dos maiores grupos esse momento de de solidariedade é muito importante para todos nós. Os bancos brasileiros concederam 472 bilhões de reais em crédito no período de 16 de março a 30 de abril. A cifra inclui novos empréstimos e também renegociações após o início da pandemia. 40 bilhões dizem respeito às parcelas suspensas dos contratos. Você vai ver no próximo bloco. Bolsonaro inclui academias, barbearias e salões de beleza entre as atividades essenciais. Começam as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020. O SBT Brasil volta já já. Cuidados ao entrar em casa. Limpe as solas dos sapatos usando uma solução com água sanitária. Coloque a roupa usada em um saco separada das demais. Tome banho assim que chegar. O coronavírus já circulava no Brasil desde janeiro, um mês antes do primeiro registro oficial da doença no país. Foi o que concluíram pesquisadores da Fiocruz. E para evitar o avanço da Covid-19, passou a valer hoje, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o bloqueio total de circulação. Privada do Rio. Quem chegar funcionará no Parque dos Atletas, na Zona Oeste, com 200 leitos. Caminhoneiros protestaram hoje em São Paulo contra as restrições de circulação na cidade. No primeiro Para dia moradores da da favela do Pantanal, na zona sul da capital paulista. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo indica que mais de 50% dos adultos brasileiros pertencem a um grupo considerado mais frágil para enfrentar a Covid-19. As histórias de superação de quem está vulnerável à doença aumentam a esperança dos pacientes que agora estão lutando nos leitos dos hospitais. O estudo aponta... Que bom, né? Belém registrou o melhor índice de isolamento social do país neste domingo. O Pará decretou o bloqueio total da circulação de pessoas, o chamado lockdown, em Belém e mais 9 cidades. E também começou a multar quem sai de casa. O estado registrou mais de 8 mil casos de Covid-19, com 812 mortes. Ruas vazias, né? Com Covid. O presidente Jair Bolsonaro disse que as despesas para o resgate de brasileiros que estavam na China, no centro da pandemia do novo coronavírus, foram pagas com o cartão corporativo da presidência. Bolsonaro afirma que os gastos continuam abaixo dos anos anteriores. 3 aviões, conforme a presidência explicou. O presidente Jair Bolsonaro incluiu academias de ginástica e de todas as modalidades de esporte, barbearias e salões de beleza entre as atividades consideradas essenciais. O decreto que libera a retomada desses serviços foi publicado no começo desta noite. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para o risco de uma segunda onda de contágio e pediu cautela aos países que estão deixando a quarentena. Hoje, a França começou a reabrir e o Reino Unido detalhou o plano de saída gradual do isolamento. Muita gente viu tem que ficar claro para todo mundo. E o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, prestou depoimento hoje no inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na instituição. 3 ministros de governo serão ouvidos amanhã. O depoimento de Maurício Valeixo... 2 participantes de um ato em defesa do governo Jair Bolsonaro e contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal foram denunciados por ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego. O protesto aconteceu em frente ao prédio onde mora o ministro, em São Paulo, no dia 2 de maio. De acordo com o Ministério Público, os 2 homens ficaram no local por 2 horas e usaram um carro de som para ofender e ameaçar Alexandre de Moraes. Mais de 50 milhões de brasileiros já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial, segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. 26 milhões de pedidos foram recusados e outros 17 milhões estão em análise. Gov.br. O Ministério da Defesa identificou que integrantes da pasta podem ter recebido indevidamente o auxílio emergencial de R$ 600.
A denúncia foi publicada pelo jornal Correio Brasiliense. De acordo com a publicação, quase 190 mil militares receberam o auxílio, totalizando mais de 113 milhões de reais. Seriam militares da ativa, da reserva, reformados, pensionistas e anistiados. Foram abertas pela internet as inscrições para o Enem. Só neste primeiro dia, 8 mil alunos se cadastraram para fazer a prova. E mesmo com a pandemia do novo coronavírus, as datas para a realização do exame estão mantidas. Contato com o professor só pela... Nos Estados Unidos já passa de 81 mil o número de mortes provocadas pela Covid-19. E surgiram mais acusações contra a China, dessa vez envolvendo o suposto roubo de dados de pesquisas sobre a vacina contra o novo coronavírus. De uma revista alemã veio a denúncia de que agora todos os exames deram negativo. Há exatos 2 meses, a Organização Mundial da Saúde declarava o surto de Covid-19 como uma pandemia. Hoje, a direção da OMS disse estar preocupada com os países que ainda não adotaram medidas restritivas para inibir o avanço da doença. A família do escritor Sérgio Santana confirmou que a causa da morte do contista foi Covid-19. Ele tinha 78 anos e estava internado no Rio de Janeiro desde o dia 3 de maio. Sérgio Santana estreou na literatura aos 29 anos com a obra O Sobrevivente. Ele passou boa parte da vida conciliando. Após 3 anos de pesquisas, um grupo de cientistas revelou uma imagem inédita e de uma nitidez impressionante do maior planeta do Sistema Solar. O mosaico de fotos de Júpiter, em alta resolução, está sendo usado por astrônomos para análise de fenômenos. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores.